Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje aqui eu vou trazer um assunto um pouco diferenciado aqui para vocês, tá? Que também meio que vai ser interessante aqui pra gente, né? Vai ser bom a gente discutir isso aqui. Eu disse no último vídeo ali que eu já tô há 3 anos aí, né? Talvez até mais, já tá fazendo aí quase 4 anos aí na musculação. E, enfim, eu pesquisei já muita coisa sobre isso, né? Tentei me envolver assim bastante. E eu tava assim, eu tava conversando com o chat GPT, me veio umas dúvidas assim na cabeça. E eu tô até aqui com a conversa aqui com ele, então, para mostrar aqui para vocês que o assunto do vídeo de hoje é esse, né? As causas das mortes dos fisiculturistas atuais, né, no esporte. Ah, mas teu canal não é sobre defesa, né? Sim, mas eu acho importante porque de certa forma é que se interliga, entendeu? Por quê, cara? Porque nesse mundo do esporte, tá? Nesse mundo assim, tanto é que o fisiculturismo e o levantamento de peso, né, o powerlifting, as lutas também, o strongman, todos eles têm, tá, um certo uso de substâncias ergogênicas, né, que são aquelas vindas de fora, né, são substâncias, medicamentos, tá, medicamentos, e tudo aquilo que vai envolver uma certa performance, melhora de performance, da melhora do corpo, né, da força, tudo isso aí ele acaba sendo diretamente relacionado com isso, né? Porque, né, por exemplo, na Segunda Guerra, sempre também, né, os exércitos eles viam formas de tentar melhorar os seus soldados, né? Então, isso acaba meio que incorrendo, tá? Ou seja, no assunto, se interliga. E eu fiz meio que assim, não, nem sabia que era, tá? Mas nas perguntas ali eu fui fazendo, fui pedindo para ele pesquisar mais fácil, né? Hoje com o chat GPT fica muito mais fácil. Ele acabou fazendo uma análise de dados bem extensa, tá, aqui para mim. Eu acabei aprofundando bastante essa conversa e eu vou discorrer ela aqui com vocês, tá? Meio que dar uma analisada ali para justamente meio que abordar a questão mesmo dos medicamentos, né, das causas atuais das mortes, né, enfim, para vocês tomarem a decisão de vocês que sabem, né, o que vocês vão fazer da vida, mas meio que também para botar assim o pingo nos is, né, ou seja, para não correr tanto pro lado do horror total, né, que as pessoas têm, também nem para correr da negligência, tá? E eu acho que isso aqui foi muito bom, tá? O que eu fiz aqui, principalmente já no final, que eu pedi umas comparações para ver a realidade mesmo, tá? E ali no final a gente já vê a realidade que também não deixa a gente cair na negligência, dizendo, ah, não, tá tudo bem, não acontece nada, né? E alguns outros dados aqui demonstram que também não é aquele bicho de 7 cabeças que qualquer coisa tu vai morrer, né? Então vamos lá. Né, a primeira pergunta que eu fiz aqui pro chat, né? Assim, foi bem sem qualquer intenção, eu fiz assim só porque veio na minha cabeça, né? Eu tava ali em um momento de descanso, fiz essa pergunta para ele. Quantos fisiculturistas antigos, famosos, old school, a gente vai começar pelos old school, tá, pessoal? É importante saber essa diferença das épocas. Old school, mais ou menos ali a gente divide na época dos anos 60 até os anos 80, até 90 talvez ali a gente pode botar. Pelo menos essa foi a divisão que ele fez, tá? Que é a época do Arnold Schwarzenegger, outros atletas que talvez muitos de vocês não conheçam, mas o Arnold é com certeza por causa do Exterminador do Futuro. Ronnie Coleman já um pouco depois, né, que já veio as grandes massas musculares, né, na verdade ela foi introduzida com Dorian Yates, né, mas a partir dali que veio os caras grandes, assim, absurdos, né. Então, quantos old schools morreram até hoje? Tá, ele vem e fala que eles competiram entre a década de 60 e 90, tá, que ele botou até 90. Já faleceram até hoje, embora não haja um número exato disponível, preciso estar alguns nomes mais notados como a cara do fisiculturismo. Sérgio Olivo, tá?
morreu em 2012, insuficiência renal. Isso aqui também é meio que isso aqui vai criar um padrão, tá? Mike Mentzer, complicações cardíacas. Ryan Mentzer, que é o irmão dele, né? Lembrando que o Mike, ele teve alguns problemas, ele foi um dos que morreu mais cedo, tá? Por volta de 49 anos, por aí. Ele teve algumas questões como depressão também, alcoolismo grave, depois que perdeu algumas competições. Morreu depois do irmão, né? Chris Dixon, não conheço. Essa informação foi meio, tá? Não precisava. Mas, ó, esse aqui é um que aos 82 anos, tá? Dave Draper, não conheço também. 2021, aos 79 anos. Também não conheço. Joseph Wilkes, alguma coisa assim. 2019, sendo que Mr. Universo acho que é uma competição brasileira. Treinou com Arnold, bacana. Nem quanto de idade dá isso aqui, agora não sabe. Mas é bastante, tá? 48, 2019 é bastante. Nasser, tá? Que aí já é uma da época dos caras grandes, assim, absurdos. Aqui tem uma questão assim, tá? O Nasser eu já ouvi falar que foi por complicações cardíacas e renais, que é o que ele tá falando, assim, tá dizendo aqui. Mas tem outro pessoal que fala que foi por malária. Tá? Cara, na real, se foi por isso aqui mesmo, acho que tem que falar mesmo, tá? Mas se for por malária também, bom. Porque assim, eu também não sou a favor de passar pano, tá? Mas também não sou a favor do terrorismo com relação a isso. Mike Quinn, uma longa doença, tá? Ele não diz o que foi, pode ser qualquer coisa. O ChatGPT tem isso aí, tá, galera? Ele é bom para fazer isso aqui, tipo, me poupou uma pesquisa de uma semana para mais que eu teria que fazer. Uma coisa assim muito, como é que eu posso dizer, muito recreativa que eu estava fazendo, né? Foi leve fazer isso aqui, não foi um trabalho muito, nossa, que peso, né? Ter que pesquisar cada um dos caras. Isso aqui ia demorar talvez até mais de uma semana. Mas ele acaba seguindo muito script, né? Como ele absorve as coisas que o pessoal vai mandando, ele absorve o script. Então ele vai falar coisas que obviamente são scriptadas. Ele nunca vai te falar, não, faça isso, faça aquilo. Ele vai falar aquilo que é comumente dito assim pelas organizações de saúde, enfim, né, pelos órgãos oficiais. Ou ele vai errar, né, nesse caso assim, não vai saber, enfim, ele vai tentar dar os pulos dele. Ed Collock, ataque cardíaco, né, isso aqui é um padrão, tá? Isso aqui é meio que um padrão. Don Ross, daqui mais ou menos quase 50 anos, um pouco menos de 50 anos. Isso, tá certo? Isso, tá certo. Um pouco menos de 50 anos dá 49 anos. Competidor profissional dos anos 1970. Tá. Ataque cardíaco de novo. Beleza. Aí ele fala que esses foram alguns. Aí, claro, né, tem a questão dos usos de substâncias, esteroides anabolizantes, menos regulamentado, tá? Isso aí não. A gente já vai chegar lá, tá? Porque menos regulamentado, mas o pessoal morre muito mais hoje. Aí eu pedi para ele calcular a média, tá? Aqui eu até cometi um erro, tá? Os atletas que você citou, mas tá. Eu podia ter pego outros, por exemplo. Mas, enfim. A média de idade de falecimento de fisiculturistas old school vai de 60,4 anos, tá? Então a média deles, tá? A média de idade assim para viver, a média de óbito, tá? A média de vida deles, expectativa de vida, é 60 anos, tá? Aproximadamente. De 4 a gente arredonda para 60, 0,4 a gente arredonda para 60. Aí eu pedi para incluir mais alguns, tá? Que faleceram e ele me deu os nomes adicionais, ó. Shigeru Sugita, não conheço, 78. Art Atulis, 37. Andreas Münzer, né? Esse aqui, ele 31, ele foi uma
exceção e um susto muito grande na época, tá? Ele foi ali de uma época ali perto dos 70, 80, eu acho, se eu não estou enganado. No caso dele, tá, ele é aquela história do cara que era um morto andando, né? Que foi que ele chegou no médico, estava ruim, e o médico examinou ele, eles praticamente treinavam a base de morfina, tá, para aguentar o tranco. E o médico olhou assim os órgãos internos dele e falou: cara, tu não tem mais como viver, tá? E aqui foi por uma exigência muito grande, tá? O coach dele, enfim, e ele mesmo, ele se exigia bastante, usou muito, morreu jovem pra caramba, tá? 31 anos é muito pouco. E essa é a média mais ou menos ali, depois a gente vai ver, né, dos fisiculturistas atuais. O Mantzer, ele usava muito diurético, queria estar muito seco, né, o tempo todo, e a gente sabe que isso não é bom para a saúde, tá? Isso aí, inclusive até o próprio chat que ele fala, tá? O pessoal costuma bater muito na questão das paradinhas, né? Na questão das vitaminas aí, mas ninguém fala que esses caras usam muito diurético, tá? E diurético em excesso vai, obviamente, causar justamente, né, a insuficiência renal. E ele usava bastante, tá? Queria estar sempre em condição, o cara tem que estar seco, estava sempre fibrado, né? Tudo isso aí. Tom Priest também não conheço, 53 anos. Mike Matarazzo, esse aqui eu também já ouvi falar, mas eu não lembro se era um cara que pesava uns 190 quilos por aí. Tem essa questão também, né? Se o cara pesa 190 quilos, o coração vai pedir arrego uma hora. Don Youngblood, 49 anos. Ron Tuffle, 45. Aí ele vai adicionando aqui Greg, Sean Davis. Esse aqui meio que os mais assim que eu conheço mesmo é o Manser e o Matarazzo aqui. Quantidades adicionais é aproximadamente 52, baixou um pouco, né? Baixou quase aí, onde anda lá para 53, baixou 7 anos de vida. Práticas extremas, tem isso aqui também. É associado, tá? Até porque tem o seguinte, né? Justamente a gente discute isso aqui por causa de questão de performance. O pessoal fala, cara, na verdade, assim, tu vê os caras treinando, tanto naquela época, enfim, na época do Arnold pra frente, os caras maiores, e é contraditório, assim, porque tu não consegue fazer um treino daquele sem usar substâncias para performance, entendeu? Então, como é que eu posso dizer? É uma via de mão dupla, sabe? Tu usa para não te prejudicar pelo treino, mas tu acaba te prejudicando pelo uso, um pouco, entendeu? Dependendo do que tu fizer. Então, é o sacrifício que eles fazem, né? Porque aquele treino ele é necessário, só que, cara, assim, o corpo humano tem certo limite, e esse limite tem que ser quebrado, né, com o uso de substâncias para performance, né? Isso no esporte é comum. Daí aqui, tá? Aí eu fui para a categoria Open. O que acontece? Até a época moderna, o que é a categoria Open, tá? Para quem não sabe, categoria Open é os caras grandes, tá? Os caras que tem que pesar 120 quilos para mais. Até a época moderna, até a época atual, que a gente tá, até se criar as outras categorias, ou seja, só existia essa categoria, tá? Só tinha essa categoria de competição, que era Open, né? Fisiculturismo não existia categorias, era só fisiculturismo, né? Existiam as outras competições pequenas, etc e tal, né? Principalmente na época do Arnold, mas não era que nem agora, assim, sabe? Tipo, o Arnold, eles buscavam tanto tamanho quanto simetria, etc e tal, né? Todas essas coisas. Então aqui eu pedi para listar os fisiculturistas modernos da categoria Open, os caras grandes. Por quê? Porque é a categoria que vai ter que usar mais coisa, tá? Vai ter que se expor a mais riscos, comer mais, treinar mais, um monte de coisa que possivelmente, né, diminuiria a expectativa de vida deles. Tá? E aqui a gente já começa com os dados já mais assustadores. Então ele me listou aqui, ó, Shaw Roden. O Shaw Roden até ele não botou a época que ele nasceu, né, mas ele foi também... na verdade, ele foi da época moderna, na verdade.
Ataca 46, ó. 46 anos. Não conheço. Cedric McMillan, mas 44. George Peterson, 37, 34 anos. 50. O Ilya Golin não é, cara. Agora que eu vi, né, o Ilya Golin. Esse aqui eu já soube, assim, ele morreu faz pouco, né? Acho que 1 ano, mais ou menos. Ele era muito grande, tá? Muito grande. E, claro, isso aí vai prejudicar a parada cardíaca. Né? Derrame, tem essa questão aqui também. Parada cardíaca durante um treino intenso. 28 anos. Não sei se era Open. Eu não sei se. Porque acho que esse aqui é meio que de agora, né? 2024. Não sei se era Open. Mas enfim, ok, 26. Idade, né, ele dá esses erros aqui. Talvez porque ele não achou a informação. A Fábio passando aqui em cima agora. Aqui. Aí ele dá até os comentários dele aqui, né? 1.700 complicações do coração, prática intensa de treinamento e uso de substância, né? Ele associa, pelo menos. Né? Mas se bem que se fosse intensa no nível natural também traria algum dano, mas talvez não tanto. Aí eu pedi para ele fazer a média. Cara, lembra, olha só, vamos arredondar para 38 isso aqui. Tá? Aqui ele já até traz, ó. Eu não preciso nem citar. Esta média é significativamente mais baixa que dos atletas old school, que foi cerca de 52,8, 53 a 60. Tá? E esses caras estão em 38. Vamos pegar a média mais baixa da 53, da 38, da 12 para chegar em 50, 3, 15. 15 anos de diferença. Cara. Tá? São 15 anos de diferença aí, de expectativa de vida. Isso foi só da Open. Devido ao uso mais intenso de substâncias extremas, aumento do tamanho corporal e maior exigência competitiva. Cara, isso aqui é questionável, que eu já vi muito fisiculturista, né, comentando agora, né, treinadores. Eu gosto muito do Valdemar Guimarães, né, falando que, na verdade, não, assim, eles falando, não sou eu que estou falando, que, na verdade, as competições eram melhores antigamente e com menos uso, né, de substância, com menos doses, né. E o próprio chat vai falar isso aqui depois, tá? Aí depois eu pedi para ele incluir as outras categorias mais populares. A Open não é tão popular, tá? Porque o pessoal, por causa da viralização do Ciban e do Ramon, agora o Ciban está aposentado, né? Popularizou muito a Men's Physique e a Classic. E a Classic Physique. E aqui ele me dá a lista. George Peterson, 37, Classic 212. Esse aqui não é nem coisa, só fitness, influenciar o Joe Linder, que é o Joe Aesthetics. 37, 34, 30, 37, 30, 28, 19. Cara, 19. Tá louco, 28 também, cara. É muito pouco. É um cara muito novo, velho. Tá. É que aqui ele. Depois eu corrigi isso aqui dele. Asfixia por broncoaspiração. Eu não sei se isso aqui é um procedimento médico, tá? Eu acredito que sim, tá? Me dá a entender que é um procedimento, assim, pra... Mas também pode ser uma causa de morte, assim. Quer dizer, enfim, uma doença, uma coisa assim. Overdose acidental, né? Como assim? Aneurisma, parada cardíaca durante o treino. Opa. Ataque cardíaco. Disritmia cardíaca súbita devido à doença cardiovascular hipertensiva.
A média baixou ainda mais, né? A média era quanto? 37. Pá, tá louco. 38. Isso aqui deu 30,7, 31. Dá 7 anos de diferença. Não, ele até fala. Significativamente inferior às médias anteriores. E isso aqui é engraçado, porque... Engraçado entre aspas, né? Não é engraçado, assim, os caras morrerem, mas... É interessante, porque... Supostamente a Open era para estar usando e correndo mais riscos. Tá? E são os caras das outras categorias que não precisam, talvez, usar tanta coisa, que estão morrendo mais cedo. Tá? A média deles é muito menor. Tá certo aqui que ele incluiu uns aqui que não precisava, tipo fitness influencer. Tá? Mas hoje, como tem, né? Talvez a gente adicione justamente que a gente tá juntando aí as coisas, mas a maioria foi competidores. Né? Inclusive esse guri aqui de 19 anos, cara. Eu tenho mais idade que esse cara. Ele tem mais idade que esse cara e provavelmente esse cara tinha mais tamanho que eu. Tinha mais shape que eu. Mas deve ter acelerado demais aí. Né? Ele faz os comentários dele. E outras substâncias é um fator recorrente. Esses dados ressaltam a necessidade sobre riscos associados ao fisiculturismo competitivo moderno, especialmente nas categorias mais recentes. Bom, ele é meio que lógico assim também, né, quando ele vai fazer os comentários dele, então tipo, ele vai analisar os dados e vai simplesmente fazer mais um igual a 2. Né? Aí aqui eu trouxe um aspecto importante que muita gente não fala, tá? Todo mundo passa meio que batido por isso aqui. Força Aérea passando aqui de novo. Uso de drogas recreativas, que são drogas ilícitas. Tá? Aí eu dei alguns exemplos, bala, cocaína, LSD, etc. Por parte desses atletas mais modernos, pode influenciar na causa da morte, além das doses absurdas, né, aqueles de esteroides. Daí ele fala assim, MDMA, bala, cocaína, LSD, outras substâncias psicoativas podem influenciar diretamente ou indiretamente na causa da morte desses fisiculturistas. Né, sobrecarga, cara, é que isso meio que óbvio, tá? Só que o pessoal não comenta. Tá? Hoje é muito mais comum, e eu perguntei isso para ele também, hoje é muito mais comum que antigamente. Estou dizendo que antigamente não tinha uso? Não, tanto é que eu fiz essa pergunta para ele também, para pesquisar relatos de uso na época old school, e ele me dá também esse resultado que a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas aqui ele também pergunta a frequência do uso para a época moderna, e é igualmente assim, é muito maior junto com as altas doses, né? Às vezes até desnecessárias. Cara, isso aqui são atletas, tá? Então eu tô te mostrando isso aqui, eu tô mostrando isso aqui para vocês, para assim, justamente para pensar, não, o cara qualquer coisa vai, né? Qualquer uso ele pode acabar falecendo e tendo complicações graves. Cara, não é assim, entendeu? Até mesmo cafeína, sim, isso aqui é verdade, tá? O uso de estimulante eleva a pressão. Por quê? Porque o medicamento já pode, e até mesmo a dose, talvez não o medicamento em si, mas a dose que vai usar já pode causar um aumento de pressão arterial. E se vai aumentando, tu já não está controlando, já não tá cuidando disso aí, tu vai usar algum estimulante, até mesmo energético para treino, enfim, pode dar ruim para ti. Aqui ele faz uma suposta relação entre a potencialização de efeitos hepatotóxicos, né, que é o hemogenin, e o estano, né, que são famosos aí por derreter teu fígado. Esse é o famoso roid rage, tá? O pessoal fala, o cara toma uma coisinha e já fica bravo. Cara, isso aqui, ó, justamente,
pode estar muito ligado ao uso de substâncias psicoativas. Porque tu acha que essa porra não te deixa retardado, cara? Para, né, velho? Eu não sou a favor de usar nenhuma dessas drogas ilícitas. Né? Pra mim isso aí é uma besteira do caramba. Então, mas cara, isso aqui obviamente vai afetar teu cérebro. O cara tem um cardiologista falando que num uso só de cocaína, o cara já pode ter um infarto, ter alguma coisa. Mas obviamente vai afetar teu psicológico, vai afetar teu... E junto, né, com os esteroides, né, dependendo do que estiver tomando, vai facilitar. Né? Porque realmente a testosterona é um hormônio responsável por agressividade. Tá? Isso é fato. Mas não é esse ponto que o pessoal fala. O cara vai tomar uma testosteronazinha e já vai ficar batendo em todo mundo. Não, isso aqui é descompensado, tá, cara? Conheço muita gente assim que toma trembolona, essas coisas e não é assim, tá? Não fica descompensado de uma hora para outra. É que o mundo hoje também tá bem fresco, né, cara? Hoje tu não pode falar porra nenhuma que tu já visto como agressivo, não sei o que. Hoje é assim, entendeu? Por isso que o pessoal fala demais. Aí mistura as duas coisas e fala, não, é esteroide. Hoje em dia tu não pode fazer porra nenhuma. Aí fica botando culpa em esteroide, não sei o que, testosterona, e o homem não pode mais ser homem, não sei o que, daí fica essa merda, né? Cara, tu precisa de agressividade, eu já falei isso, inclusive no outro vídeo, tá? A agressividade é essencial para a vida do homem, inclusive para se defender e defender aqueles que ele ama. Aí ele fala aqui sobre o uso, tá? As possíveis combinações, né? Ciclos extremos, mas drogas sociais, igual ao estresse crônico. Uso crônico, diuréticos potentes, estimulantes, efedrina e drogas recreativas. Tempestade fisiológica, catabolismo, bom, né? Pode ser isso aqui também. Ó, aí ele já vai. Conversa com ele é melhor do que conversa com muitas outras pessoas. Né? A virada do antissocial. Mas é que é real, pelo menos assim, ele tá me. Ele vai engajando, assim, sabe? E acerta bem na mosca quais as drogas comuns encontradas nas autópsias de atletas, ao relatar casos específicos com base em relatos médicos e reportagens. Daí eu já pedi que sim, isso é importante, tá? Pra gente ter a prova, né, que tem isso aí. Ou seja, tem relatos. Imagina quanto tempo eu ia perder procurando os relatos, cara. Eu não sou investigador, não sou detetive para fazer isso. Aí aqui, vamos lá. Esse cara aqui, metafetamina, Classic Physique. Joana, feminina, bodybuilding feminino. Esteroide, drogas ilícitas, não citou qual é. Andreas Mantzer, estimulantes, né? Ó, o Mantzer. Tá? E o Ziz, o famoso Ziz, morreu com 22, cara. O esteroide especulado. Não é especulado, ele usou. Que ele dá essas erradas porque é a fonte Wikipedia. Considerações finais. Tá. Aí aqui, ó. Relatos de usos de drogas ilícitas por parte de fisiculturistas antigos. Sim, há relatos de uso de drogas ilícitas entre fisiculturistas da era old school, embora o perfil e o contexto do uso fossem bem diferentes do que os atletas modernos. Anos 60 e 70 era Arnold, Golden Era. Tá, isso aqui não precisa. Não, aqui ó. Mas poucas evidências apontam para o uso comum de drogas recreativas como cocaína ou LSD. Não era tão comum, tá? Entre os nomes mais famosos da época. Porém, não era incomum. Quer dizer, não era tão comum quanto hoje. Tá? Porém, não era incomum que alguns atletas experimentassem substâncias psicoativas, principalmente em ambientes sociais ou em festas em Venice Beach, Califórnia, que tinha forte influência da contra a cultura hippie.
Aqui, isso aqui é oficial então, né? Fonte Pumping Iron, que é o documentário do Arnold, que ele fumou maconha. E ele fala que apareceu nesse documentário. Agora, se fumando aqui, eu não sei. Ele fumava charuto, tá? Agora, se ele apareceu fumando aqui, eu não sei. Fisiculturismo hardcore, tá? Que é a época dos anos 80. Aí aqui sim, então começa a haver mais relatos do uso ocasional de cocaína entre atletas, muitas vezes em festas ou como estimulante, ou seja, pré-treino, principalmente nos Estados Unidos. Mas não era tão amplamente divulgado quanto os esteroides. O Menser, tá? Justamente por aquele caso de depressão, uso de anfetaminas e possivelmente com substâncias psicoativas. E tá, só para deixar claro para vocês, essas coisas já existiam, tá? Isso aí é desde a Segunda Guerra, isso aí foi dos anos 40 por aí, tá? Porque justamente essas coisas foram criadas para os soldados e se viu que dava muito problema para eles, né? Tanto é que vocês pesquisem depois aí um chocolate alemão que era praticamente, não lembro qual substância que era, mas era para deixar os caras ligados, assim, tipo uma cocaína, uma anfetamina. E procurei, né, o chocolate lá dos alemães, que é o Panzer Chocolate, né, que é o comum também no exército americano teve, né, uso de drogas, tinha danos severos. E aqui foi mais diurético, estimulante, a gente não sabe qual tipo de estimulante. E aqui ele fala uma coisa muito importante. A cultura old school era mais focada em treino, dieta rígida e o uso de esteroides básicos. É mais que isso, tá? Ele só fez um padrão. Muito mais que isso aqui. Quer dizer, nos anos 80 foi muito mais que isso aqui, né? Poucos casos documentados de drogas recreativas pesadas. O uso era muito mais reservado sem influência da cultura da ostentação em redes sociais, que atualmente contribui para o uso de drogas em festas, estéticas e vídeos motivacionais. Isso aqui diz muita coisa já. Isso aqui é terrível, tá? Porque além de não competir, tu fica... Cara, eu acho besteira, entendeu? De coisa de influencer, isso aí é pra acabar com a vida do cara e muitas vezes com as pessoas que estão assistindo e se comparam, né? Cara, se tu olha ali um cara no Instagram ali com shape, pô, bacana, não sei o que, fica, pô, esse cara é o foda, não sei o que, cara, vai fazer teu trampo, esquece o cara, pô, legal, o cara treina, se o cara treina certo, se o cara ele pelo menos manda isso, cara, se inspira só nisso aí, cara, entendeu? E vê os teus motivos para fazer as tuas coisas, não fica atrás só de que o cara ali faz, entendeu? Vai te superar a ti mesmo, se tu quer ter um físico legal, faz porque tu quer e não porque, cara, o cara ali tá mostrando, entendeu? Ou pela tua saúde, entendeu? Não vou romantizar aqui também que, não, beleza, pode ser obeso aí, fica tranquilo. Não, não é isso não, cara. Faz aí pela tua saúde, né? Se tu é muito magro também, faz pela tua saúde, é importante ter massa muscular, entendeu? É super válido, tá? Só não fica essas porcaria de rede social. Anos 70 e 70 pouco uso, casos esporádicos muito comum, hoje modernos. Tem vídeo, tá? De gente admitindo que usa. Não vou falar quem, nada disso, né? Não acho ético fazer isso, mas tem vídeo de gente que fala que usa, por isso que eu sei. Aqui ele fez um gráfico, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não, não consigo. Os esteroides aumentou progressivamente. O uso de drogas recreativas aumentou até 2020, né, pra frente. Por décadas aqui. Aí o que eu pedi para tentar compilar, meio que para fazer melhor. Né? Aí que ele compilou, ele pediu para fazer um compilado em PDF, mas não deu.
Aí ele dá um resumão aqui, né? Doses extremas, frequente uso de drogas recreativas, pressão estética nas redes sociais, cenário competitivo. Ah, tá, isso aqui, cara. O cara aí tá indo em festa, né, as baladas meio que já... É meio difícil, assim, tu falar que o cara nunca usou, entendeu? Nem que seja uma vez. É meio difícil, assim. Porque é aquela história, né? Tu diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és, né? Então, é meio difícil falar que o cara não usou alguma coisa. E outra, esse cara aqui ele era muito magro, tá? Era um palito. E mesmo depois de ter usado, provavelmente usou bastante coisa. Não é especulado, tá? Ele usou, teria certeza. Ainda ficou com tamanho... Ah, ficou com shape legal, mas ainda ficou com tamanho mais ou menos. É que aí vai... Aí é que eu fiz a pergunta aqui pra ele. Agora, qual é a média de expectativa de vida de pessoas comuns? Ah, tá. Aqui eu pedi para ele fazer a comparação. Expectativa de vida de pessoas comuns e atletas old school. Né, os atletas old school para comparar a mesma época, né? E as principais causas de óbito e o sexo que morre mais cedo. A gente sabe que o homem em geral morre mais cedo. Mas eu fiz igual. Expectativa geral de vida dos homens. Expectativa média, anos 60, 66 anos. Né? 70, 67 foi aumentando, né? Foi aumentando devido como é que eu posso dizer, ao avanço da medicina, fonte a CDC, e tu já vê que aqui já está bem perto, tá? Daquilo ali que a gente viu na média. Só que, claro, aqui são mortes de diversas causas, mas as principais causas estão aqui, e é isso que eu acho importante, né? Doenças cardiovasculares, infarto AVC. Cara, se tu for ver assim, qual que é a principal causa de morte entre os bodybuilders antigos? Infarto, né, AVC, derrame insuficiência renal, tá? Muitas vezes ligados à pressão alta. A média de vida, primeiro que a gente fez lá, foi 60, né? E a segunda média foi 53, por aí. 60 não está muito longe de 66, não, a diferença de 6 anos, cara. E com a mesma... Então, sabe, é isso que eu quero falar, entendeu? Porque fazendo esse comparativo aqui, meio que assim, bate a expectativa de vida e a causa de morte, entendeu? Então, tipo, meio que anulou uma coisa e outra, sabe? Só foi pelo avanço da medicina mesmo que as pessoas normais, de novo, as pessoas normais conseguiram viver mais tempo. Pessoas que não são atletas, né? Segundo causa é câncer, acidentes, terceiro, mas vamos comparar só a primeira, né? Que continua até hoje. Então, cara, isso aqui é muito mais comum do que tu imagina. Então, tipo, a causa da morte de ambos, né, o atleta quanto não atleta da época, era a mesma, com a mesma expectativa de vida. Mas já vou, tem muita gente que vai falar, tá, beleza, não é bem assim. E eu fiz justamente uma pergunta depois ali, para meio que ver se não estava errado isso aqui, essa comparação aqui. Se não foi meio um cálculo de padaria isso aqui que eu fiz. Ah, isso aqui mesmo. Muitos morreram antes, sim, como o Mendes, por exemplo, 50 anos. Ele morreu mais ou menos ali. Acho que foi mais ou menos essa época, mais ou menos essa idade, por aí que ele morreu. E outros, né, também. Mas nenhum morreu com 30, 19.
Aí eu pedi para ele fazer a mesma coisa com os fisiculturistas modernos. Cara, não tem nem discussão, né? Média de vida de homem tá ali pelos 73, ele cita Covid, doenças cardíacas. E os modernos nem se fala, cara. Muito abaixo, muito abaixo. Né? Engraçado que ele já destaca o Open Bodybuilder, a expectativa é maior do que os caras aqui de baixo. Overdose estimulantes, insuficiência hepática renal, suplementos tóxicos, não, nada a ver. É hormônio mesmo. Tá. Aí aqui eu fiz justamente meio que esse comparativo para meio que não deixar muito aquele cálculo assim meio superficial demais, tá? Ali a primeira pergunta ali. Então, falei assim, depois vamos fazer o seguinte comparativo, para ser mais preciso. Pegue um certo número de pessoas conhecidas que nasceram mais ou menos na mesma época. Por exemplo, 5 pessoas não atletas e 5 atletas que ainda estão vivos desde a época old school. Sendo que aqui ele pegou mais pessoal bem mais antigo mesmo, tá? 40 e 55. Tipo, podia ter pego o Ronnie Coleman, o Jay Cutler, quem mais? Não tem muito nome, o LeBron, o Dorian Yates, né? Tá, aí eu pedi para ele fazer essa lista, aí ele foi lá. O Arnold está vivo até hoje, com histórico de cirurgias cardíacas, lembrando que a mãe dele também já tem histórico de cardíaco. Parou esteroides nos anos 90, tá? Ou seja, ele foi... sim, isso aqui é importante, tá? O cara ter parado. Só que, né, o cara sempre continua com uma TRT ali porque depois que usou, o cara nunca vai ter a testosterona dele assim de volta. Aí fica naquelas doses baixas, né? Só para manter a saúde mesmo. Níveis fisiológicos. O Frank Zane, tá? Muitos dizem que ele não usava, não tô certo disso aí, tá? Não se usou pouco também. 83 anos, bastante. Não conheço. 79 anos. Não conheço também. 69, tá vivo. Tom Platz. Treinava, inclusive aqui. Tem muita gente que duvida, porque procura depois um treino aí do Tom Platz ali, que vai ver, duvida se ele não usava alguma coisa pra treinar, porque, caraca, não é possível. O cara chegava ligado pra treinar. Não existia Potenai também, acho que não é uma coisa que eles usavam muito, não. Aí aqui, ó. A idade de pessoas famosas que estão vivas, 81, 82, 88, 87, 83. Ó, a média de idade dos fisiculturistas atuais dá 75 anos e aqui dá 84 anos. Até deixa eu ver quem são. Ah, tá. Sim, sim. Paul McCartney, sim. Esses caras aí com certeza. Aí eu pedi para ele fazer a mesma coisa com óbitos, tá? Esse aqui é o importante. Que esse aqui, na verdade, é o que meio que expõe realmente que tem algum risco, tá? Isso é verdade, tem algum risco. Então vamos lá. 5 da Era Old School, que já faleceram, e 5 não atletas famosas que já estão falecidas, todos nascidos em épocas semelhantes em 35 e 55. Causa da morte. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pular, tá? Porque vocês estão vendo aqui, ó. Rumores, sem confirmação oficial, fica a pergunta. Aí outro que ele põe assassinato e AIDS, tá? Então não conta. Porque eu quero só questões de saúde, tá?
Porque aqui, se for botar, isso aqui adultera um pouco o resultado, porque a média deles fica maior, tá? A média dos bodybuilders fica maior, tá? Para o teórico é importante eu fazer esse filtro. Para a prática, né? Para a prática, não. Tá? Para a prática, não, porque isso aqui é possível de acontecer. A gente está falando de morte, morte pode acontecer com qualquer um, a qualquer hora, de qualquer jeito. Então, sabe? Se tu tipo, não tiver esses cuidados aqui, tu pode ter a mesma coisa que o Fred Mercury. Né? Ou se tu não tiver outros cuidados também, pode ser assassinado. Então, mas a gente vai discutir só a questão de saúde, que é para deixar a questão mais na performance e tudo. Vamos fazer o filtro aqui. Tá. Aí aqui eu pedi para tirar do assassinato. E depois aqui eu pedi para tirar de causas externas, qualquer infecção, vírus, qualquer coisa. Covid. Brincando, tá? Covid eles vão pegar. Aí aqui sim, tá? Ó, a idade média, mais ou menos, deles aqui aumenta. Se morreu 49, 47, 43. Não conheço, tá? Também não conheço. 33, uma mulher. Daniele, né? 47. Então, realmente, aqui a média diminui bastante, tá? Pode ser por N fatores. Pode ser porque o cara usou alguma coisa? Pode. Que nem o Mendes, né? Pode ser porque o cara usou demais também, sabe? Mas o não cuidado com isso aqui pode realmente te levar a uma taxa de vida para 45 anos. Que, dependendo assim, é pouco, tá? É quase uma taxa de expectativa de vida de épocas muito passadas. E aqui sim, só questão de saúde. Ó. O menor deles aqui é 58, sabe? Menos idade que meu pai. 71, 80, 76. A média foi de 72 anos, arredondando. Então é muito, tá? Muito. 72 para 44 dá 28. Isso. Tá certo isso? Não, 30 dá. Isso, tá certo, acho que 28. Falência cardíaca, renal e câncer, normalmente, porque eles têm mais fumo, obesidade e sedentarismo. Não, a média, tá aqui. Eu arredondei. Vive em média 28 anos a mais. Tá? 28 é bastante coisa. Então. Em substâncias exógenas. E esse aqui foi o último, assim, meio que mostra, tá? Alguns casos, tá? De morte precoce, realmente, né? A gente pode sim associar com uma relação do uso de esteroides anabolizantes, mas aquela coisa, não sabe dose que o cara usou, que o cara fez a mais, tá? Então, mas não vamos passar pano que que os esteroides não fizeram nada aqui. Fizeram um papel sim, tá? E assim, né, para tirar assim uma conclusão, tá? Para tirar a conclusão daqui. O pessoal vai falar, a gente fala assim, né, que os marombeiros, né, os caras que fazem academia falam não, ou que defendem o uso, não necessariamente só quem faz academia que usa, mas quem usa, quem quer usar, quem tem interesse, quem se interessa pelo assunto, né, quer saber os reais riscos, né, disso aí. E, claro, assim, tá aqui os dados, tá? Assim, os riscos, como é que eu posso dizer? Normalmente, né, o pessoal fica falando assim, os raros casos que acontecem demais, né? Só que os raros casos que acontecem demais, que normalmente o pessoal está noticiando, são dos modernos, né, lá em cima.
E esse sim, tá? Então a gente vê aqui que tem um certo risco, tem. Vai depender da dose, vai depender da dose. Do tempo de uso, tá? Se tu não der um descanso, né? Se o usuário, né, o atleta não der um descanso para uso, cara, os relatos dos bodybuilders antigos é que eles davam um tempo de descanso sem para usar nada. Nada, nada, nada. Então, até isso é possível, talvez ali só uma TRT, alguma coisa assim, mas se for para pensar, se for parar para pensar, antigamente, na época do Arnold, por exemplo, não tinha muito recurso. Entendeu? Tinha alguns tipos de ergogênicos que já ainda existem hoje, tá? Mas não, não era daquela coisa assim, sabe? Ah, o oleoso, a testosterona era aquosa, entendeu? Então, TRT, sabe, com testosterona aquosa, pra quem não sabe, é de ação imediata. O cara ia ter que ficar se aplicando todo dia, entendeu? Isso não é viável. Então a gente vê que tem um certo risco sim, mas não é aquele bicho de sete cabeças, não. É questão de do cara, ele, quando o atleta, ele saber usar e por que que ele está usando, sabe? Para que que ele está usando, quais são os objetivos, é para isso, é para aquilo. Entendeu? Pô, não, eu só quero aumentar minha força, então vou usar só isso por um tempo, sabe? Porque, cara, tu não pode se comparar, entendeu? O cara que tá querendo usar por um mínimo de performance, por alguma coisa a mais, com o Mike Mentzer da vida, com o Lee Mentzer, entendeu? Com o Arnold. Então o cara que não tá querendo para isso, mas por exemplo, quer para estética, quer para alguma outra coisa, ele não pode nem pensar tipo que vai usar as doses dos caras. E tem muita gente que nem compete, entendeu? Eu não tô falando nem de querer viver o estilo de vida, é gente que quer só um físico de praia, entendeu? Só aquela coisa das mídias sociais, só quer um físico de mídia social. E o cara do físico de mídia social tá usando doses absurdas, tá? Absurdas, absurdas. Tá? Com certeza, eles não divulgam, não falam, mas com certeza é muito maior. É muito grande, assim. Talvez até maior que desse pessoal aqui, tá? Que morreu bem cedo. Por isso tá morrendo gente tão cedo. Tá? Fora os outros fatores em conjunto. Tá? Então aqui é para não passar nem pano, tá? Não é para passar nem pano, porque isso aqui é fato, não tem como discutir, entendeu? Mas também não é para falar que é um bicho de sete cabeças, que é tipo aquela coisa, meu Deus, o cara vai. Porque se for, por isso que eu falo em questões práticas. Porque se tu for isso aqui, tipo, se tu não cuidar, tu também pode pegar uma doença, entendeu? Pode, enfim, sofrer sofrer um acidente externo, tá? Então, mas vamos se ater só à questão né, da saúde, da questão do esteroide aqui, tá? Então, esses casos, tá? Antigos ainda que de pessoas que ainda estão vivas, são justamente aquela coisa, claro, tem organismo e organismo, né? Tu vai ter que saber, tu vai ter que saber o quanto tu aguenta, né? Tem gente que não vai aguentar tanto, entendeu? Tem gente que vai se extrapolar. Agora, os outros vão ser mais espertos, né? Vão saber quando parar, quando não parar. Tem que ter essa coisa aí que aí é uma variação muito leve na expectativa de vida, sabe? Daí é tu que vai decidir, porque, cara, isso aí é um sacrifício, sabe? Entre nós, assim, é um sacrifício que esses atletas, enfim, qualquer outro atleta de outro esporte também que já fez uso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vocês podem pesquisar depois aí no YouTube, tem um vídeo muito bom, assim, de um marombeiro, né? Marombeiro não no sentido, né, é ruim, assim, mas dele falando, por exemplo, de um coach que foi muito famoso lá na época dos anos 80, que é o Chad Nichols, né? O Chad ele era famoso por administrar altas doses, né, de anabolizantes com várias drogas, muitas, muitas.
Ele foi o coach do Ronnie Coleman, foi o coach do Phil Heath, foi o coach do Nasser, tá, por um tempo. E ele era muito conhecido por altíssimas doses absurdas. Mas ele não só foi coach por um tempo de fisiculturista, ele foi coach do Mike Tyson, por impressionante que pareça. Tá? Vocês podem pesquisar aí na internet. Ele foi coach do Mike Tyson. Tá? O lutador também usava naquela época. E lembrando que eu não estou defendendo o uso de nada aqui, tá? Tu que vai decidir a tua vida. Ele foi coach do Mike Tyson, passou lá as coisas pro Mike Tyson, só que ele teve que parar porque o Mike Tyson ficou muito agressivo. Então aquela coisa, ele já possivelmente já era agressivo, potencializou ainda mais a agressividade do Tyson. Né? Então isso aí vale para todo mundo, né? E o Tyson hoje está vivo, né? Por quê? Porque ele, cara, ele usou uma vez a mesma coisa que tu fumar um cigarro, entendeu? O cara fuma, sei lá, eu fumei um maço de cigarro na vida, mas não foi um fumante constante, entendeu? A chance de tu ter um câncer de pulmão lá na frente não é grande, entendeu? Mas existem pessoas que sim, por causa desse pode acabar desenvolvendo lá na frente, daí vai de organismo também. Então, no geral, é isso aí, tá? Só para esclarecer aqui para vocês, tá? Fiz uma análise de dados e tentei o máximo possível. Quer dizer, o chat, né? O chat GPT fez uma análise aqui para mim, senão eu perder muito tempo pesquisando. Muito cru, assim, muito leve. E que já diz muita coisa, tá? Eu acho que diz o suficiente, assim, para meio que a gente tirar a conclusão por que hoje está morrendo tanto, por que a gente acha que não deve demonizar também de forma absoluta, né, essa questão, mas também não tem que passar pano de fazer com que seja não, tranquilo, que nem tomar água, que nem fazer qualquer outra coisa, né? Mas no geral é isso aí, pessoal. Tá? Se vocês gostaram aí do tipo de vídeo, se vocês curtiram aí, deixa um like, compartilhem.